Oi, doutora Bárbara, vamos ver aqui. Oi! Ah, finalmente. Finalmente, agora deu certo. Sim. Eu falei, entrava ali, mas dava que você tinha cancelado a live e eu não estava entendendo. Mas enfim. Uhum. E pra mim tava dizendo que você não poderia participar da live. Daí eu pensei, meu Deus do céu, não acredito. Né, imagina, é muita expectativa, todo mundo, né? Espero que o pessoal aproveite aí, expectativa para a gente também numa semana de comemoração, né? Pelo menos em tempos difíceis, né, Maria? A gente poder se reunir mesmo que virtualmente, e trocar um pouquinho de experiência com vocês aí, né? Espero que vocês curtam e que eu possa trazer alguma novidade, alguma coisa diferente para vocês aí. Que bom, doutora. Muito obrigada por ter aceito o convite, né, para participar da live. Obrigada, doutora Alan, que intermediou, né, pra gente conseguir Sim, essa sim. live. É, eu queria que a doutora se apresentasse para as meninas, né, que ainda não a conhecem, de onde a doutora é, sobre sua formação. Tá bom. Bom, primeiro é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Bárbara Machado, sou cirurgiã plástica, nascida em Juiz de Fora, mas carioca de coração, né? Mineiroca, como o pessoal diz, né? Eu trabalhei 26 anos com o professor Pitangui, até o ano do falecimento dele, né? Em 2016. E foi lá que eu fiz toda a minha carreira de cirurgia plástica, né? Dentro do serviço dele. E foi um tempo de aprendizado muito importante em que a gente consegue ver, né? Porque como era um deadline, aparecia tudo que dava certo e tudo que dava errado, né? Então, como a gente não pode só falar de coisa bonita e que dá certo, a gente de vez em quando enfrenta algumas dificuldades, né? Em relação a alguns casos mais difíceis que a gente recebe, lá foi uma grande escola, né? O Alan foi residente da gente lá, trabalhou comigo também no consultório privado um tempo, enfim, depois seguiu carreira solo. E para mim foi uma honra, né? Poder ter participado 26 anos, fui 15 anos chefe de equipe, e eu acho que isso dá para a gente um pouco mais de clareza e tranquilidade para você enxergar o que o mundo da plástica pode oferecer e aquilo também que não pode, né, Mari? Que eu acho que é importante a gente pontuar aí as limitações que a gente tem, porque quando a gente lida com formas biológicas, né, com o corpo, e principalmente com o ser que pensa, que tem os seus próprios conceitos, suas próprias vontades, né? Então acaba sendo um pouco mais difícil. É diferente de você construir um prédio em que você vai fazer um cálculo estrutural e vai só ali à vontade do cliente pedindo alguma coisa. Quando você fala de cirurgia plástica, você tem a questão pessoal ali, que é envolvido. Cada um tem um nível de expectativa diferente, cada um se olha no espelho diferente, né? Hoje as selfies estão aí para cobrar muito isso da gente, então o nível de perfeição que as pessoas estão cobrando é muito grande, né? E às vezes sofrem muito por isso. Enfim, então vim aqui para poder trazer um pouquinho dessa experiência para vocês. Obrigada, me sinto honrada de ter a doutora aqui. É, me diz, o que levou você a sair de Minas Gerais para fazer cirurgia plástica no Rio de Janeiro? Bom, a história seria longa, eu vou tentar encurtar, mas enfim, eu fiz a faculdade, né, a Universidade Federal de Juiz de Fora, e lá no 10º período a gente tem a disciplina de cirurgia plástica. E eu me lembro de uma aula sobre queimaduras que me impactou muito, porque ali você fica solidário com o sofrimento do outro, com uma condição aguda, né? Então eu entrei para a cirurgia plástica imaginando lidar com essas queimaduras agudas, até que você entra no mundo da plástica e aí você vê que ela meio que se dicotomiza, né? Você tem a parte da urgência e você tem a parte do tratamento das sequelas. E aí, quando eu entrei para a plástica, eu entrei com o professor Pitanguinha, ele me mostrou outro mundo. Então, ali a gente não tratava o queimado agudo, e ele me ensinou muito nesse sentido em que ele dizia, o queimado agudo precisa de centros específicos, né? Terapia intensiva e terapia específica de queimados, que digamos, é um mundo à parte dentro da plástica. E aí a gente começou a lidar com as sequelas. E por que ele não trazia esses pacientes para dentro da clínica? Por causa do índice de infecção, a gravidade desses pacientes.
Então, esses pacientes eram tratados em outros hospitais e quando chegava na fase em que já tinham cicatrizado, a gente tratava as sequelas. Então, começou lá atrás isso. Minha intenção era terminar o curso e voltar para Minas Gerais, mas depois, assim, foi tão bonito o mundo que ele abriu, né? E logo de início ele me convidou para fazer parte da equipe. Havia um gap, havia uma necessidade, exatamente porque quando a gente falava de rejuvenescimento, a gente pensava muito estanque na cirurgia há uns anos atrás, e hoje você tem uma coleção de procedimentos que você pode lançar a mão nesse meio de caminho, do caminho aí, né? E aí ele, nessa fase, ele precisava de alguém que se interessasse pelo laser, pelas injeções na época de colágeno, depois ácido hialurônico, enfim, botox. E aí ele precisava de uma turma mais jovem que abraçasse isso, porque o pessoal gostava muito do bisturi. Então, eu já peguei o mix, né? Já peguei a cirurgia plástica de uma forma mais completa, com tudo que ela tem para oferecer. Desde o tratamento clínico, né? Porque nem tudo na plástica é cirurgia, porque saber falar não também é necessário muitas vezes, né? E às vezes você não tratar o paciente a melhor forma de atendê-lo, né? A não ser que a demanda dele seja muito legítima. E, enfim, e dentro desse conceito, isso aprendi muito dentro da clínica Pitangui, né? A tentar diferenciar aquele paciente que é operável ou não, aquele que exige demais da própria aparência, né? Olha uma ruguinha no rosto e não consegue conviver com ela, e aquele que às vezes já está ficando bem velhinho, tem rugas e tal, e consegue conviver muito com isso, né? E isso exige aprendizado para o médico também. A gente tem um lado de psicologia médica que é muito importante exercer, né? Não só para você se compadecer do outro, mas para você entender até onde você pode atuar, né? Então, essa foi digamos, o meu contato inicial, né? Com um grande humanista, um ser humano muito ético, que ensinou demais para a gente nesse sentido, né? Uhum. E como que você se sente ter sido a escolhida do Ivo? Assim, não dá para esconder que é motivo de orgulho, né? Mas eu acredito muito em Deus, né? Eu acho que está tudo escrito lá em cima. Quando a gente vem, já tem uma meta mais ou menos traçada. Claro que a gente tem o livre-arbítrio, né? De poder modificar a história da gente, mas eu acho que o básico da nossa história, ele já está desenhado, né? Então, eu me considero muito abençoada de ter, você ser a pessoa certa, no momento certo, né? Dentro de um universo em que as coisas estavam acontecendo, porque o professor Pitangui sempre foi ponta, né? Tudo chegava na clínica primeiro. Então, de repente, vem ali uma oportunidade única, porque a minha intenção era voltar, né? Eu fui mãe durante a residência, então eu tinha intenção de voltar para Minas e tal, criar meu filho lá. E de repente tudo mudou. Ele, olha, não, eu estou preparando você para trabalhar comigo. Eu, uau, né? Imagina, o maior ícone da cirurgia plástica no mundo, eu vou dizer que não? Tem que pensar, né? A gente vai abraçar isso e vai atrás. Então, para mim, foi assim um privilégio e eu agradeço a Deus todos os dias por ter tido essa oportunidade, porque eu acho que isso dá tranquilidade para a gente clinicar e para entender que está tentando oferecer o melhor que tem, né, para oferecer para as outras pessoas, né? Uhum. E em relação aos congressos, você esteve. Quer dizer, congresso não, desculpa. Você fez um curso agora em Londres, né? O que que você trouxe de novo? O que que você aprendeu de novo lá? Na verdade, assim, o que eu fiz na Inglaterra foi o doutorado, né? E, Isso. né? E lá o que a gente aprende, mas primeiro, culturalmente nós somos muito diferentes do europeu. A demanda pela cirurgia estética é outra, né? Então a cabeça deles para um rejuvenescimento facial é muito diferente. Mas o que é interessante é que existe um movimento na Europa como um todo, é mundial, mas principalmente na Europa, porque culturalmente eles são muito fechados, né? De aceitação para esses procedimentos. Então, eles começam aceitando os procedimentos clínicos com preenchedor, toxina botulínica, que você teve a live também, né? Sobre toxina botulínica com a Pamela, que é um amor. Então, assim, na verdade, eles estão traçando isso. Então, quando eu cheguei com uma proposta bem inovadora da tese de doutorado, em que eu estava testando um drug delivery, que é usar o laser faz perfurações na pele, você entra com medicação sobre a pele para intensificar o resultado do tratamento, e no momento inicial eles torceram o nariz.
tipo, vai tratar ruga? Aí eu falei, não estou tratando só ruga, estou tratando cicatriz também, com o laser e o drug delivery. E aí eles, ah, tá, tudo bem, vamos nos interessar pela cicatriz, você pode desenvolver os dois trabalhos. E, curiosamente, como os dois, né, tanto ruga quanto cicatriz, tiveram bons resultados, o primeiro trabalho que foi aceito assim de imediato para publicação numa revista muito importante da área da plástica foi o de rugas. E aí eles abriram os olhos para um novo momento, né? Esse novo fenômeno mundial que começa, que na verdade não é que ele comece a acontecer, mas ele ganhou força, e ganhou força ainda mais na pandemia, por mais paradoxal que possa parecer, porque todo mundo ficou mais em casa, todo mundo usou máscara, mas todo mundo pôde olhar mais para si mesmo. E eu acho que a insatisfação que você tem em relação ao mundo, em relação ao que está acontecendo em volta, né? Todas as questões que a gente enfrenta de insatisfação, geralmente você traz para dentro de você. E aí você transcende isso muitas vezes para o corpo. Você leva, ah, não, já que eu não posso mudar, né, o mundo aqui, deixa eu ver onde eu posso mudar. E aí você começa a traçar as modificações para você mesmo. Então, isso na Inglaterra foi um grande aprendizado, porque eles demoraram a perceber essa necessidade, né, de mudança. Eles têm a cirurgia plástica lá, mas ela não ganha a mesma força nem a mesma notoriedade que ela tem no Brasil. O Brasil é muito único nesse sentido, né? A gente, Estados Unidos, que tem essa visão. Hoje a China e a Ásia como um todo começam a ganhar muita força no sentido da estética, porque era muito reparadora. Eles começaram a ganhar muita, assim, a necessidade de oferecer isso para os pacientes. Tanto que, assim, acabo de receber, por conta de ter feito o curso em Londres, na verdade, na Inglaterra, em Cambridge, né, que é a Universidade de Cambridge, em Chelmsford, que é o lugar que eu fiz a pesquisa, quer dizer, fiz aqui, mas registrei a pesquisa e acompanhou lá. Por conta disso, eu recebi até proposta de trabalho. China, Abu Dhabi, Catar, Dubai. Então, assim, são os países em que essas coisas estão crescendo. A Europa, você, claro, a gente recebe, porque a Inglaterra tem muita necessidade de médico, em geral, cirurgião plástico menos, exatamente por causa desse preconceito, né, em relação à cirurgia plástica, mas eles têm uma necessidade muito grande de médico. Então, assim, você vê essa diferença de mercado de trabalho, diferença de valorização daquilo que você faz, para mim foi muito importante. Mas o que foi mais bacana foi eles perceberem a qualidade do trabalho e da pesquisa que a gente desenvolve aqui. Porque a pesquisa eu desenvolvi toda aqui. E eu tinha 6 anos para realizá-la, eu realizei em 3 anos e meio. Então, isso para eles também foi outra surpresa, Nossa. né? Porque eles não estão habituados com isso. Então, isso foi muito bom. Enfim, foi muito legal, aconselho todo mundo a uma experiência dessa lá fora, porque não precisei ficar o tempo todo, foi overseas, então eu ia parte do tempo, mas era um mês. O máximo que eu passei durante um ano foram 2 meses, mas eu ia, voltava, então deu para conciliar sem prejudicar o atendimento das pacientes aqui, né? Porque é importante também você manter isso, né? Uhum. Obrigada, doutora. Eu vou aqui para algumas perguntinhas, porque foram muitas, Ah. daí eu não consegui decorar tudo. Quais são as abordagens mais comuns na cirurgia de face? Bom, aí vai depender da faixa etária, né? Que a primeira coisa que a gente tem que entender é que hoje, como você tem um arsenal muito rico de tratamentos, você, por exemplo, a pessoa pode começar a se tratar ali pela faixa dos 30 anos, desde a pele. Hoje os lasers ajudam demais. Aí você vai para a toxina botulínica, os preenchedores. Quando você entra na faixa de 40 anos, muitas vezes você já tem que associar algum outro procedimento. Que aí entra um ultrassom microfocado, entram, digamos, tecnologias mais avançadas, mas que elas começam a falhar por conta da queda hormonal. E aí você começa a ter que lançar mão dos procedimentos cirúrgicos. Então, o primeiro procedimento cirúrgico, que em geral, por exemplo, homens, é pálpebra, papada. Né? Mas a papada no homem como cirurgia para tirar pele, 55, 60 anos. Na mulher, mais precocemente. Então, o que a gente observa é que quando vai chegando em torno de 45 a 55 anos, porque aí entra uma questão genética, de qualidade de vida, elas começam a vir para a cirurgia. Então, os procedimentos que a gente mais faz são, em geral, o que a gente chama de lifting cérvico-facial, que é você fazer o corte pela lateral da face, fazer elevação para poder melhorar
a queda, né? A linha do bulldog, que a gente chama, que vai dando aquela linha de queda vertical da face, e a queda do pescoço, que eu falo que é a grande briga que a gente tem, né? Quando vai fazer, às vezes, uma foto, uma selfie, você começa a notar esses detalhes do envelhecimento, principalmente nessa região, e o cansaço nos olhos, né? Então, a cirurgia não é dividida, a gente entende a face como harmonia, ela é um todo. Então, eu gosto muito de fazer a cirurgia da face com, a gente complementar com laser, com microagulhamento, com radiesse, que é um estimulante de colágeno, ou Sculptra. O Sculptra eu uso menos, porque ele necessita 3 aplicações, nem todo mundo tem paciência para isso, né? Então, a gente normalmente faz uma combinação de tratamentos no mesmo procedimento dentro do que a gente chama de lifting cérvico-facial. Então, a complexidade dele vai depender da característica anatômica da face. Então, tem pessoas que o envelhecimento é todo o pescoço. Você olha o rosto está ótimo porque tem uma malar grande, né? Tem uma maçã do rosto bem projetada. Aí você vai focar o seu trabalho no pescoço. Tem outras pessoas que já têm uma necessidade maior de um rejuvenescimento na região frontal e dos olhos, porque a queda é maior nessa área. Então, aí a gente às vezes lança mão de complementar com uma videoendoscopia, que são cortes menores para levantar, junto à cirurgia do lifting. Então, é um procedimento que a gente tenta simplificar, no sentido de que não tem mais os cortes grandes de testa, mas ele requer muito detalhe técnico, muito conhecimento de anatomia, mas principalmente uma leitura muito fiel, né, do cirurgião plástico, da cirurgiã plástica, no sentido das alterações de envelhecimento que aquela face sofreu, né? Porque tudo que a gente quer é a naturalidade, a gente não quer um rosto plastificado. Né? Você não vai ver mais aquela coisa da brincadeira do Zorra Total, né? Do rosto todo puxado. Hoje, a maioria dos cirurgiões traz essa cirurgia assim, de uma maneira muito delicada. Não são muitos profissionais que dominam o lifting cérvico-facial, né? Mesmo no Rio de Janeiro, você tem cirurgiões que são mais procurados por essa cirurgia e outros que eventualmente são procurados, né? Então, porque uns se dedicam mais à prótese de mama, outros se dedicam mais à lipoaspiração, e o cirurgião que tem o volume de cirurgia de face, ele acaba sendo bastante específico nesse sentido, tá? Assim, a gente, no Rio, eu posso dizer que nós somos acho que 3 ou 4 que tem um volume grande de face, o restante é pulverizado. Exatamente, porque a paciente faz uma prótese, gosta, ela volta naquele médico para operar, mas às vezes ele não é tão familiarizado com a técnica. E é uma técnica que exige, como eu falei, um conhecimento mais detalhado, né, da anatomia. Você vai lidar com nervos, com vasos mais nobres, mas principalmente porque a expectativa e a ansiedade da paciente em relação à modificação do rosto é muito grande. Então, quando a gente faz a cirurgia, a primeira coisa que eu pergunto, o que te incomoda? E o que você quer modificar? Né? Para a gente pontuar. E isso é legal porque não é uma cirurgia que provoque queixa. É tão bacana quando você faz um diálogo muito claro com a pessoa, né? Porque ela entende ali que você tem as limitações, que você tem até onde pode agir e onde não deve agir. E onde você pode modificar, por exemplo, um queixo pequeno, você pode botar uma prótese de mento, você pode fazer um enxerto de gordura, né? Então, tudo isso pode ser feito para agregar, para somar resultado. Mas isso é muito bom. Da consulta, a gente manda para fazer a fotografia, e o paciente volta para olhar essa fotografia, uma fotografia profissional, frente, perfil, oblíqua, e às vezes com o movimento para baixo, em que a pessoa vai olhar conosco e vai concordar ou não com o que a gente está vendo, com o que quer modificar. Uhum. E onde ficam as cicatrizes do lifting? Olha só, isso até eu tinha anotado, que eu falei, acho que o pessoal vai querer saber. As cicatrizes ficam o mais escondidas possível, tá? Então, dentro do cabelo, passa nessa região para elevar a região malar, aqui dentro do cabelo de novo, para tracionar a região do pescoço, e bem coladinho aqui na orelha e na dobra posterior da orelha. Então, as áreas que seriam visíveis, digamos, estariam junto à orelha, mas
Deus é muito benevolente, né? Porque é uma área que cicatriza muito bem. Então, é muito raro que um paciente venha desenvolver um queloide ou uma cicatriz de má qualidade na face. O queloide não é frequente na face, para nossa sorte. Na boca, mais, mas nessa região, não. Então, as incisões são posicionadas de forma a observar o que a gente chama de acidentes anatômicos da orelha, que são as curvinhas, a anatomia mesmo normal da orelha, para que a pessoa, quando olhe, não chegue num salão de cabeleireiro, olhe, nossa, ai, aquela ali está operada, que cirurgia esquisita, né? Como está feio. Então, a gente tenta com que a pessoa passe batida. O bonito da cirurgia plástica da face é as pessoas não observarem que ela foi feita. Tá? É você ver a naturalidade do resultado e também, de preferência, não observar a cicatriz. Né? Porque nenhum cirurgião quer deixar essa assinatura no rosto de ninguém, né? Deixar uma cicatriz que chegue num... Você quer ver um desastre, o salão de cabeleireiro, o paciente chegar com uma cicatriz de má qualidade, que é independente da vontade do cirurgião, tá? É importante deixar claro que cicatriz o cirurgião acompanha nos 2 primeiros meses, mas depois ela é dominada pelo corpo da paciente. Então, a gente briga muito por posicionar bem, para que isso nos ajude né, a ficar, digamos, a ter cicatrizes o menos visíveis possível. Tá? E também uma outra situação, não puxar demais. Se você puxa demais, você vai ter um resultado mais artificial. Então, é não puxar demais, é algo que é uma tração suave e vai ter uma cicatriz muito esgarçada se tracionar demais. Então, a gente cuida também na hora de retirar o excesso de pele para que a cicatriz não sofra pelo excesso de tensão, né? Uhum. E quanto tempo dura uma cirurgia dessas? Olha, depende muito dos, digamos, a gente chama de procedimentos ancilares, que são, por exemplo, o lifting é uma técnica, mas às vezes eu preciso tratar a pálpebra, preciso colocar uma prótese de mento, né? Preciso elevar a região da testa. Então, é uma cirurgia que ela varia de 2 horas e meia e pode levar até 5, 6 horas, dependendo dessa complexidade. Em média, né, o tempo médio de duração, e isso eu estou falando do início ao fim da cirurgia, são 3 horas e meia, 4 horas. Tá? A média mesmo, mais verdadeira, 4 horas. Mas você pode ter casos em que a cirurgia se dê de forma mais rápida. E o que é mais interessante, quanto mais próximo aos 50 anos, mais essa paciente vai usufruir do resultado, mais ela vai ter um resultado natural, e no sentido de que a anatomia não sofreu tanta alteração assim. Quando você vai chegando passa a menopausa, ou passa aquela fase cruel da menopausa, que você vai mais para os 60 anos, o que vai acontecendo? Alterações dentárias que vão levando à absorção óssea, diminuição de panículo de gordura ou aumento, porque a paciente ganhou muito peso. Então, você vai tendo deformações paralelas, né, em função do processo de envelhecimento, e que vão mudar o resultado. Então, quanto mais ali, e eu falo 50, mas que fique claro que existem pessoas que geneticamente não estão muito favorecidas, então tem um colágeno mais fraquinho, essas vão se operar no início da década de 40 anos, tá? Mas a grande maioria hoje, com esses tratamentos, né, dermatológicos, ou em cirurgiões plásticos, ou em clínicas bem conceituadas, você vai poder protelar. Então, o que a gente vê hoje é que as pacientes chegam aí tranquilamente aos 50, 50 e poucos anos, muito bem. Né? Então, você pode fazer a cirurgia nesse período da vida sem nenhum prejuízo. Mas o ideal é que não protele muito. Quanto mais espera, mais alteração para tratar e menos bonito, eu diria, né, o resultado. Uhum. Então, no caso, mulheres com 70 anos, elas deveriam fazer alguns procedimentos para ajudar no resultado do lifting? Sim, essas pacientes, as que vão levar mais para 4, 5 horas de cirurgia, porque a gente precisa lançar a mão de mais procedimentos ancilares, para atingir um resultado que tente voltar mais um tempo. Eu tenho pacientes que às vezes vêm assim, mas eu não tinha um rosto assim. Aí você olha, 70 anos, 72 anos, 75 anos. E aí você olha, eu brinco que a gente vai descendo a ladeira e de repente ela perde o freio, né? Então, você tem que lançar mão de procedimentos
mais eficientes, mas a briga contra o colágeno é grande, né? Porque você briga mesmo contra a natureza, contra uma perda progressiva de colágeno, e chega uma hora que, por melhor que seja a cirurgia, você vai precisar de um estimulador de colágeno, você precisa do laser, você precisa do ultrassom microfocado para esse estímulo de colágeno, porque a cirurgia não dá. São coisas diferentes. Quando a gente fala da cirurgia do rejuvenescimento facial, na verdade, há uma pretensão, porque de fato você não está rejuvenescendo, você está diminuindo o grau de envelhecimento. Né? São coisas bem diferentes aí. Você diminui o grau que aquela pessoa está sofrendo ali com a perda com a flacidez, mas você não está devolvendo colágeno. Então, a cirurgia precisa ser acompanhada de procedimentos complementares, né? Porque senão, do contrário, você tem só isso, como eu te falei, você tem, né, uma questão de só reposição de tecido sem melhora efetiva, né, de qualidade de pele. Uhum. E no caso, para preencher o rosto com gordura, a doutora tem usado isso? Recomenda? Em quais Sim, casos é indicado? a paciente de face mais magra, né, que tem uma área, principalmente em volta do umbigo, área de joelho, que é uma boa área doadora. E por que a gordura hoje ganhou mais força? Porque, na verdade, a gordura tem um efeito regenerador, né? Hoje a gente não usa gordura só para volumizar. Onde você coloca a gordura, você tem uma revitalização do colágeno. Então, você tem uma revitalização de pele. Você não vai ver um envelhecimento igual da estrutura numa área que recebeu uma gordura bem tratada. Né? E aí a gente não está preocupando tanto com a volumização com gordura, mas com o fato de você beneficiar essa gordura, né? A gente chama de nanofet, às vezes, que você processa a gordura várias vezes. Depois, se você quiser, te indico pessoas muito legais para falarem, né, de como esse enxerto de gordura funciona hoje, a nível de rejuvenescimento e de regeneração de tecido, sabe? Que funciona muito, muito bem. Então, o enxerto de gordura é um grande aliado. Então, não são só os bioestimuladores. A gente só coloca assim porque eu entendo que o enxerto de gordura, na grande maioria dos casos de envelhecimento, ele já entra como parte do procedimento, né, já naturalmente. Porque para a gente fazer um rejuvenescimento efetivo dessa pele. Uhum. Obrigada. E no caso da bichectomia, a doutora acha que realmente ele acaba prejudicando com o tempo ou é indicado em alguns casos? Nossa, adorei sua pergunta, né? Até porque eu fiz um post exatamente sobre isso, porque eu recebi, saiu, né, uma publicidade sobre uma foto. A gente fala porque é caso de publicidade, né? A Demi Moore, né, como mudou o rosto com uma bichectomia ali, que nitidamente você vê o esvaziamento da região. A bichectomia é um procedimento que tem que ser muito bem indicado para quem tem realmente a face muito gordinha, porque vai interferir no processo de envelhecimento. E toda mulher vai perder os compartimentos de gordura na face e outros vão se deslocar inferiormente. Então, o que é ideal, né, é que você realmente faça a bichectomia só em casos ultra selecionados e ultra selecionados mesmo. Tá? São pouquíssimos casos que a gente vai fazer uma bichectomia com a convicção de que aquilo vai beneficiar o paciente. E isso eu faço nas minhas pacientes que já têm essa região muito pesada, muito gorda, né? Mas não é um procedimento isento de riscos, é importante saber disso. Então tem que pesar muito até por isso. E o que eu estou vendo é o exagero na indicação. Pacientes muito jovens, eu prefiro perder essa paciente, mas ter a consciência de que eu fiz a coisa certa, né? Não super indicar procedimentos e não ceder modismo, porque hoje a gente vê a pressão das mídias sociais nesse sentido. Não é que você vai dizer que tem que fazer, não. A pessoa vê tanto isso, tanto no Instagram quanto às vezes em post pré e pós, que a gente até dentro da área médica não pode fazer, que fique claro, né? O médico não pode, você não é médico, você pode colocar tranquilamente cirurgia plástica, fotos e postar todas as dúvidas e tudo que as pessoas te mandam. A gente não pode fazer isso. Então, o que a gente vê é que existe uma sedução, principalmente por profissional não médico, né? No sentido de
levar as pessoas a fazerem esses procedimentos, né? E que, na verdade, para frente elas vão pagar um preço muito alto. Mas elas só vão entender isso, porque vão acabar tendo que fazer um enxerto de gordura exatamente onde elas tiraram, quando elas chegarem no período da menopausa. Até lá, isso não vai ser claro, sabe? Até lá elas não vão perceber isso, porque o rosto ainda vai estar jovem, tem elasticidade, mas à medida que começar o processo de envelhecimento, você verá que o envelhecimento é diferente. Então, você tem uma aceleração? Não, mas você tem uma piora nas características de envelhecimento. Então, você vai ter um murchar mesmo em alguns pontos da face, né? Uhum. E essa partezinha aqui de cima, eu esqueci o nome. Ela também pode cair, né? É a região malar, né? O zigoma. Então, a região zigomática ou malar, ela pode sofrer sim uma queda, né? Ela desce e migra para essa direção aqui embaixo. Então, você tem um descenso dessa área, como tem também dessa região do bulldog. O bulldog é o que normalmente a gente vê primeiro, as outras você vê depois, né? Assim, a região malar, porque você tem ligamentos na face que são estruturas bem densas que prendem ainda no lugar. Com o tempo, aquilo vai cedendo, né? A gordura vai cedendo. O ligamento está fixo, mas a gordura que está em volta vai mudando o comportamento e vai absorvendo ou desce. Então, você tem áreas de ligamento que são um pouco mais frouxas e áreas mais espessas. E você vê uma mudança de comportamento desses compartimentos de gordura da face. Então, é compartimentado mesmo, ele é todo segmentado e separadinho. E aí ocorre uma migração. Então, os pacientes usam uma expressão muito interessante, que é uma sensação de derretimento da face. E se você olha, é bem isso, você olha uma queda vertical, né? Como se tivesse o rosto melando, né, no verão e escorrendo para baixo, um sorvete derretendo. E é isso que a gente nota nas pacientes. E nas pacientes que se submeteram à bichectomia, se torna muito nítido. Então, existe um descenso maior exatamente por perda antecipada de uma dessas estruturas. Uhum. E o fato é que nem no corpo, né? Por exemplo, se a mulher ela engorda e emagrece, ela acaba ficando flácida. Isso também afeta o rosto? Engordar e emagrecer? A pele do rosto também é afetada? Sim, sem dúvida, o efeito sanfona, ele tem muito efeito negativo em relação ao corpo. Então, o engordar e emagrecer com frequência, imagina, você pega um elástico, estica, encolhe, estica, encolhe, estica, encolhe, ele vai perdendo a elasticidade ao longo do tempo. É o que acontece com a nossa pele também, né? À medida que a gente vai envelhecendo, você tem esse tipo de comportamento. Mas no emagrecimento, isso é muito nítido, né, em várias áreas do corpo. Mas principalmente quando você fala de face, é interessante, porque eu diria que até 40 anos, o rosto aguenta engordar, emagrecer. Depois de 40 anos, isso começa a mudar, porque já existe uma flacidez que começa a se instalar espontaneamente, e você soma os fatores, né? E na área do pescoço, mais nitidamente até do que na face. Então, nas pacientes que sofrem o efeito sanfona, o pescoço envelhece mais rápido. Tá? É a estrutura que mais sofre com essa oscilação. Uhum. Eu vou aqui para uma perguntinha. Você opera pacientes fumantes? Sim, antigamente eu tinha um staff que foi uma das pessoas que me ensinou, né, a operar. Ele dizia: eu não opero fumante. Se você hoje disser que não vai operar fumante, você vai perder grande parcela da população que ainda fuma. A geração mais jovem é mais resistente ao fumo nesse sentido. Eu acho que ela viu tanto a geração aí que está perto dos 50, 60 anos, 70, né, que fumou demais. Então, os jovens de 20, 30 anos, não é que eles não fumem, mas o percentual hoje é menor. Porque eles observaram, não é um hábito tão socialmente charmoso, né? Que antigamente era charme. Você pegar um cigarro, tragar e tal. E
o que acontece na pessoa que foi fumante crônica? Você causa danos no tecido colágeno ali, na vascularização. Então, na hora que vai acontecer a cicatrização, você pode ter complicações mais graves. Então, eu preparo esse paciente. Existem medicações que a gente dá, e a vitamina C é uma grande aliada para isso, né? A gente pede a suspensão do fumo, se possível, 15 dias antes. Para quem não consegue suspender, eu deixo fumar 3 cigarros dia. Tá? Porque a gente tem que entender o tabagismo como muitas vezes, como uma dependência orgânica mesmo. O corpo tem essa necessidade. Então, a gente pede para a paciente, olha, tudo bem, você quer continuar fumando, mas vamos dar uma reduzida. 3 por dia dá para conter tua ansiedade. E aí a pessoa entende e vai fazer essa redução. E a gente consegue operar, graças a Deus, sem complicação. Mas eu não te nego que dá um pouquinho de medo. Não é só o fumo, é importante as pessoas que têm artrite reumatoide, doenças do colágeno, tipo lúpus, saberem que podem passar pelas mesmas complicações que um fumante, porque a fisiologia básica é a mesma. O que está acontecendo com o vaso sanguíneo é muito parecido. Então, são alterações de vascularização de tecido colágeno ali, que são muito parecidas, sabe? Então, são pacientes que a gente olha com mais cautela, mas eu não deixo de operar. Uhum. Obrigada, doutora. Você foi uma das primeiras médicas no Brasil a trabalhar com o laser de CO2. Qual a sua experiência com o laser? Você indica os lasers mais pesados ou indica os lasers que adiantam o retorno das atividades ao paciente? Nota alguma diferença entre eles no termo de qualidade? Olha, tem uma diferença absurda em termos de resultado, sem dúvida nenhuma. Quanto mais agressivo o laser, né, e o laser de CO2 nesse aspecto é mais agressivo, mais você terá um visual de rejuvenescimento, né, nessa paciente. A questão é, a gente mora num país tropical, o Rio de Janeiro é uma cidade em que a gente tem exposição solar praticamente o ano inteiro, chove, mas você tem sol, né, em grande parte do verão e do inverno, então a gente não tem muita oportunidade de estar tratando os pacientes mais com os peelings clássicos. Então, o laser clássico hoje, eu reservo muito raramente para casos muito selecionados e com muita necessidade. Quem são esses? Pacientes bem mais velhinhas, que têm a pele muito enrugadinha, né? Que a gente fala craquelê, né? Que é aquele aspectozinho quebradinho, apergaminhado da pele. Isso, graças a Deus, os tratamentos hoje cada vez mais eficientes, chega cada vez menos ao consultório. Então, as pacientes já vêm com a pele mais tratada. Hoje, toda a tendência é você proporcionar à paciente, escalonar o tratamento, mas proporcionar um retorno mais rápido às atividades. Porque o laser, ele é um excelente aliado no rejuvenescimento facial. Mas se for um laser agressivo, a paciente vai estar bem da cirurgia com 15, 20 dias, com um mês vai estar ótima e vai estar odiando o laser. Tá? Vai estar odiando o que está passando no pós-operatório. E isso acontece com relativa frequência quando você faz até uma dermabrasão, quando você faz um outro tipo de procedimento para melhorar as ruguinhas, em que a paciente pigmenta. Então, eu fico com mais tranquilidade. Cirurgicamente, eu vou para o máximo de resultado que eu posso. E no laser, hoje, o máximo de cautela. Né? E porque os aparelhos são excelentes, você tem o laser de CO2, para quem tem uma pele muito clarinha, e o laser de Erbium, que é super seguro, ele até pigmenta, mas ele pigmenta com menos frequência, ele mancha com menos frequência do que o laser de CO2. Então, hoje você tem assim, um tratamento customizado para cada paciente. Né? Você pode proporcionar um paciente diferenciado para cada paciente. Uhum. Qual é o tempo de recuperação? Como é o pós-operatório? Olha, o pós-operatório, a gente pede 1 a 2 meses sem sol, dependendo da cicatrização e desses procedimentos que a gente faz à parte, mas em média 2 meses, né? A pessoa não vai poder pintar cabelo, fazer algum tratamento a nível de couro cabeludo perto de 20 dias depois da cirurgia, tá? Em relação ao laser, né? Se tiver um laser associado, a gente vai deixar ele 2 meses sem sol mesmo. Esse paciente não tem jeito. Atividade física, 15, 20 dias. A gente deixa voltar para quê? Caminhadas aceleradas, mas não pode exercício de impacto.
tá? Então, e também exercício em que a pessoa fique com a cabeça para baixo. Isso pelo menos um mês de recuperação. Então, uma yoga, dependendo dos exercícios de pilates, a gente pede para esperar. Né? E aí vai, com um mês a gente libera para esses exercícios. E as corridas de impacto, a gente pede, se possível, para substituir pela bicicleta ergométrica, por exercícios que não tenham tanto impacto para a movimentação da pele. Porque se a gente vê um maratonista, envelhece mais rápido, por consumo e por trauma crônico, né? A pele vai sacudindo e ninguém vai correr com uma faixa para o rosto não mexer, né? Com Então taping, né? vai. Exatamente. Mas daria vontade, né? Vai correr, põe uma Sim. faixazinha, como se estivesse com dor de dente, e vai correr, porque realmente interfere, né? Então, assim, a gente pede que as pacientes evitem esse tipo de exercício de impacto, mas, no geral, para voltar ao trabalho, depende da atividade que a pessoa execute, né? Porque se a pessoa trabalha com o público, hoje, em época de pandemia, a máscara ajudou demais, a gente operou muita face por conta disso, porque as pessoas podem se esconder um pouco no período de recuperação, soltam o cabelo, põem a máscara e vão trabalhar. Em outras épocas seria difícil, porque você encontrar com o paciente com máscara na rua era esquisito, né? Aí a pessoa que estava fazendo quimioterapia, alguma coisa assim. Hoje, o incomum é você ver alguém sem máscara, você se assusta, né? Porque tá todo mundo andando coberto. Então, isso facilitou muito na condução do pós-operatório, diminui muito a ansiedade da paciente, tá? Para que ela consiga passar esse pós-operatório mais tranquilo. Uhum. Perguntaram também se existe reparo para lifting facial e se causa muitas fibroses. Olha só, o lifting é uma agressão muito bem direcionada e está muito na lateral da face. Então, você terá uma fibrose nos primeiros 4 meses e depois disso você vai ter uma, digamos assim, um retorno eventual da elasticidade para um nível normal como era antes da cirurgia. Muito dificilmente você vai lidar com fibroses maiores. Diferente do que você vê, né, na lipoaspiração, em cirurgias que exijam muita agressão corporal. Ali porque mais a gente briga com fibrose, porque você entra com uma cânula num buraquinho pequeno, mas faz uma varredura gigante. Na cirurgia da face, você trabalha lateralmente e centralmente, é mais pescoço. Aqui nessa região central, vai pouca coisa. Então, a gente vai trabalhar com peeling ou algo mais superficial, ou um preenchimento mais profundo. A gente não faz nada mais agressivo que isso, né? Então, não é uma briga por fibrose. Tanto que a fisioterapia pós-operatória não é longa na cirurgia de face. São poucas sessões e ela não é longa. Então, não é algo que nos preocupe. O pescoço pode dar um pouco mais trabalho que a face, mas não é, dificilmente é um pescoço que vai precisar de sessões, sessões, sessões ali. Quando isso acontece, é porque houve um processo inflamatório no pós-operatório que muitas vezes a paciente não percebeu, não detectou, não pôde retornar ao médico na data correta. Então, fica um seromazinho, que é uma coleção ali que irrita, né, a pele ali. Então, você tem aquela área que está mais durinha, né? E você vai precisar da fisioterapia um pouco mais intensa naquela região para poder ajudar a voltar à maleabilidade. Mas não é o habitual. Em geral, você tem uma resolução bem rápida disso. Tá? Da cirurgia da face. É muito esquisito, porque o que é feio nos primeiros 10, 15 dias, rapidamente vai se recuperando. Então, a gente pede ao paciente muita paciência nos primeiros 18 dias e depois a vida volta muito rapidamente ao normal. Diferente, às vezes, de uma mamoplastia ou uma abdominoplastia, em que você tem limitação maior por causa das cicatrizes, né? Uhum. O resultado final, então, é com quanto tempo? Eu diria que depende muito da agressividade com que a gente tem que atuar. Ou seja, o grau de envelhecimento vai ditar isso. Mas, em média, um mês depois da cirurgia, a paciente está muito bem. Com 2 meses, está excelente. Com 4 meses, rosto normal. E com 6 meses, dificilmente alguém detecta que a cirurgia foi realizada ali. Mas o primeiro mês é o mês que a paciente vai perceber mais alterações. No início, não para o bem, porque está inchada lá, ai meu Deus, eu não tinha essa maçã do rosto, ou então meu pescoço está inchado. À medida que os dias vão passando e é bem acelerado, ela começa a perceber
que o rosto está voltando à anatomia normal, apenas as estruturas voltaram para a posição onde elas eram. Então, elas começam a se identificar com as fotos mais antigas dela, né? Uhum. E pode acontecer que nem acontece em cirurgias corporais assim. Às vezes a paciente só quer fazer a máscara e quer fazer a lipo um outro dia. Então, no caso da face, ela quer fazer primeiro uma bléfara e depois fazer o lift. Acontece isso? Acontece, mas a gente desaconselha, por alguns motivos. O pós da pálpebra é mais lento que o da face, porque é a pele mais fina do corpo. Então, você tem uma recuperação mais devagar. Você, muitas vezes, já está recuperada da face e fica aquele olhinho de gripe, sabe? Aquele olhinho de que aconteceu alguma coisa. E a face já está totalmente normal. Mas não só por isso, a recuperação é uma só, né? Então, é um procedimento cirúrgico, é uma recuperação, é uma ansiedade só. Os dois estão relacionados à mesma região anatômica, então a recuperação faz mais sentido, né? Acontecer nessa região uma recuperação única, mas principalmente porque o resultado é mais harmônico, tá? Quando você olha um olhar envelhecido numa face tratada, chama atenção. A mesma coisa é o olhar. O olhar tá jovem, mas você olha um pescoço envelhecido, você fala, nossa, não está combinando. Então, a gente busca essa harmonia. E uma razão também importante, porque a gente tem que ter respeito ao bolso do outro, quando você faz a cirurgia da face, em geral, a gente incorpora a pálpebra junto, né? O cirurgião, em geral, não está cobrando mais disso. Ele cobra talvez um pouco mais pelo trabalho, mas nada que seja significativo. Então, quando a paciente separa os procedimentos, ela vai, sem dúvida, estar gastando mais. Numa época de pandemia, que está todo mundo, né, vivendo, se reinventando, você tem que levar isso em consideração também. Né? Então, se você pode ajudar a paciente nesse sentido, de recuperação melhor, um resultado mais harmônico, menos gasto e uma recuperação única, uma ansiedade única em relação ao resultado, é mais fácil. Você pulveriza a ansiedade, porque senão a paciente, se opera o olho, ela vai olhar cada ruguinha. Se você opera o todo e o olho, ela vai distribuir um pouco e ela vai entender que está tudo caminhando junto. Então, sem dúvida nenhuma, isso ajuda bastante e acaba por reduzir a ansiedade no pós-operatório. Quanto mais você trabalha focado, mais, perdão, mais Opa. quanto mais focado você trabalha, mais a paciente aumenta a ansiedade em relação àquele ponto que foi trabalhado. Uhum. E pode ser associado também uma rinoplastia junto? Pode ser associado, sim. Em geral, rinoplastia, prótese, timento, né? Que é para aumentar um pouquinho o queixinho, a gente associa muito para ter, como eu falei, mais harmonia. A cirurgia de nariz, ela é muito solicitada perto das pacientes que estão ali com 50 e poucos anos, porque você experimenta um alongamento do nariz. Então, o nariz envelhece também. Né? Durante o período da menopausa, você vê isso começando a acontecer e depois fica mais evidente. Uhum. O nosso tempo está acabando. Eu vou terminar uns minutinhos antes para salvar, porque hoje com a live da Pamela eu não consegui salvar, travou meu celular e eu não posso perder mais uma live, porque essa live tá muito interessante também. Tá bom, que bom. Bom, vou aproveitar para mandar um abraço para a turma que está assistindo. O Alan, a Fabiana Bentes, a Viviane e também Fabrini, que estão prestigiando a gente. Foram os nomes que eu consegui ler aqui também, tá, gente? Mas, enfim, agradecer o Alan por ter indicado para a gente fazer essa live e desejar muito sucesso. E quando você quiser, a gente está aí para outras, tá bom? Imagina! Obrigada a você por ter aceito o convite. Obrigada, doutora Um Alan, beijo para a turma, novamente. então. Obrigada para quem participou da live também, assistiu aí. E até a próxima. Tchau! Ai, feliz Dia da Mulher, né? Mesmo atrasadinho, mas é na Semana da Mulher, o mês é nosso. Todos os dias são nossos, né? Um beijo. Tchau. Beijo, Beijo!